Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 7, aos Hebreus 7, a partir do versículo de número 25, carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Podeis assentar. Esse texto que lemos, irmãos, ele começa por afirmar que Jesus pode salvar perfeitamente, completamente, os que por ele se chegam a Deus. Dessa afirmação, nós inferimos uma expressão que muito nós usamos quando pregamos, que Jesus Cristo é o único e todo suficiente Salvador. Ele pode salvar completamente, perfeitamente. Sozinho, ele tem em si o bastante para nos salvar por inteiro. A Bíblia tem outras passagens que mostram que tudo que diz respeito à nossa salvação e relação com Deus chega a nós através da mediação de Jesus Cristo. Lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo de número 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, elas nos são dadas em Cristo, pela mediação de Cristo. Em 1 Coríntios 1:30, Paulo diz que Jesus foi feito da parte de Deus para nós justiça, santificação e redenção. Ele é a nossa justiça, ele é a nossa santificação, ele é a nossa redenção. Na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, nós temos o seguinte, no capítulo 1, versículo de número 20: porque quantas promessas há de Deus, ou porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas as promessas que estão na Bíblia têm o sim em Jesus Cristo, tem o amém em Jesus Cristo. Ele é aquele por meio de quem todas as promessas divinas se realizam. Ele é aquele por intermédio de quem vêm todas as bênçãos espirituais. Em Atos 4:12, Pedro diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sim, Jesus é o único e todo suficiente Salvador. Para nos salvar, ele foi o único que pôde preencher as condições que estão mencionadas no texto de Hebreus que lemos logo em seguida ao verso 25, que já temos repetidamente lido.
Diz assim, em Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, era necessário um sumo sacerdote assim, que pudesse oferecer o sacrifício, aquele que Jesus Cristo fez na cruz. Nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores. Essa expressão separado dos pecadores não tem nada a ver com o convívio de Jesus. Ele foi acusado de comer e beber com os pecadores. Ele esteve próximo dos pecadores para resgatá-los. Separado dos pecadores faz alusão ao seu nascimento, onde o Espírito Santo gerou para ele um corpo que não estivesse na linhagem do corpo e do sangue que veio de Adão para os descendentes. Porque se ele estivesse incluso na carne e sangue de Adão, estaria sob a maldição proveniente da queda. Mas teve um nascimento sobrenatural, foi separado dos pecadores na sua concepção. E assim veio ao mundo sem a contaminação do pecado, e venceu todas as tentações. Se era necessário um sumo sacerdote assim, imaculado, separado dos pecadores, é porque não havia ninguém mais que preenchesse essas condições, senão o Verbo encarnado, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. O texto mostra, portanto, que diferentemente dos sacerdotes da lei mosaica, que entravam no templo em períodos determinados para oferecer sacrifício pelos pecados, Jesus não necessitava dessa repetitividade. Os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, quando ofereciam um sacrifício de animal, aquele sacrifício em si não trazia expiação de culpa nem perdão de pecados, mas era representativo do sacrifício de Cristo. A repetição da cerimônia era para manter na memória dos hebreus a promessa do Redentor. Quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, já não há mais sacrifícios, porque aqueles sacrifícios eram a sombra. O dele foi a realidade, e o dele foi feito uma vez. Ele não era como aqueles sacerdotes que ofereciam sacrifícios por si e pelos outros. Ele era santo, imaculado e inocente. Não ofereceu sacrifício por si, senão por nós, e o fez uma vez. A Escritura diz em Hebreus, capítulo de número 9, o seguinte no versículo 12: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário celeste, quando ascendeu, havendo efetuado uma eterna redenção. Entrou uma só vez, e agora no céu é ele que comparece por nós diante da face de Deus. Versículo 24: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, como o de Moisés, que era a figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. No versículo de número 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A segunda vinda física de Jesus Cristo é unicamente quando ele vier para buscar o seu povo. E a vinda que ele veio primeiro foi para fazer uma morte definitiva, que expiasse a nossa culpa. Em Hebreus 10, continua, versículo 10: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. No verso 12 diz: mas este, havendo oferecido para sempre, o seu sacrifício é de valor eterno, um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. É onde Jesus está agora. Versículo 14: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre
os que são santificados. Seu único sacrifício traz a nós algo definitivo também. Não só o sacrifício foi para sempre, de valor eterno, mas produz nos que creem uma salvação permanente e eterna. Naquela cruz Jesus fez um sacrifício perfeito. Daí o seu brado: Pai, está consumado. Mas é interessante que era necessário um sacrifício e um sacerdote que entrasse no santuário celeste e o oferecesse. Jesus morreu na cruz e se fez o sacrifício. Ressuscitou ao terceiro dia para apresentar-se diante do Pai levando o seu próprio sangue. Ele não teve assistentes, colaboradores. Jesus foi o sacrifício e o sacerdote. Na parábola do bom pastor, ele fala da porta por onde as ovelhas entram e do bom pastor que as conduz para lá, em João 10. E ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. E também diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a porta e o bom pastor. Ele é o sacrifício e o sacerdote. Quando Pedro o confessou como filho do Deus vivo, ele disse a Pedro que aquela confissão era uma pedra, uma rocha muito maior do que Pedro, que significa um fragmento, sobre a qual ele iria edificar a sua igreja. Ele é o fundamento e ele é o edificador. Em 1 Coríntios 3, a Bíblia diz: ninguém pode pôr outro fundamento, qual, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Atos 4:11, o próprio Pedro diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, mas que agora é a principal de esquina. Em Efésios 2:20, Paulo diz categoricamente que nós, igreja, estamos edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, do qual Jesus é a principal pedra da esquina. Ele é a porta das ovelhas e ele é o bom pastor. Ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada e ele é o edificador. Ele é o sacrifício pelos pecados e ele é o sacerdote que oferece o sacrifício. Para a nossa salvação, Jesus é tudo, é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé. Ele pode salvar perfeitamente, portanto, os que por ele se chegam a Deus. Essa foi uma verdade importante para a reforma do século XVI. A suficiência e repetibilidade, não renovação, do sacrifício de Cristo por ser de valor eterno. Jesus Cristo como o único que pode salvar, o início e o fim da nossa salvação, aquele que pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. O texto de Hebreus 7 diz no verso 28 o seguinte: porque a lei de Moisés constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, que é o Evangelho, constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus não tem sucessores. Os sacerdotes estabelecidos pela lei de Moisés, quando morriam, eram sucedidos por aqueles outros que vinham em geração seguinte. Mas aqui diz que Jesus Cristo não é como homens fracos. O sacerdócio de Cristo é eterno, ele é perfeito para sempre, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, para oferecer sacrifício ao Pai, como ele fez quando morreu e ascendeu aos céus e entrou no santuário. Não haverá substituto, não haverá pessoas que possam ter delegação para oferecer um outro sacrifício. Já é suficiente, de valor eterno. E Jesus Cristo, o que ofereceu, não tem sucessores, é singular, é insubstituível. Nós somos chamados na Bíblia, todos os crentes, de sacerdotes, mas num outro sentido, para fins de culto. No Velho Testamento existiam os sacrifícios de animais pelos pecados, e nesse momento o sacerdote que o oferecia, o sumo sacerdote, representava Cristo, prefigurava Cristo, que oferecia o sacrifício futuro, único e suficiente pelos nossos pecados. Mas existiam também ofertas pacíficas, eram ofertas de louvor a Deus, as primícias do fruto do campo, por exemplo.
Nesse momento, aquele sacerdócio é representativo do que todos nós somos hoje. Pedro diz na sua epístola para a igreja: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. No início do Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia diz: Deus nos fez reis, sacerdotes para Ele. E em Hebreus 13, a Bíblia diz quais são os sacrifícios que todos nós oferecemos: é o louvor a Deus. Hebreus 13, versículo de número 15: portanto ofereçamos sempre por Ele, por Jesus, a Deus, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Em relação ao sacrifício pelos pecados, só um sumo sacerdote o ofereceu: Jesus. Em Hebreus 8:1, a Bíblia diz: o ponto principal é este, que nós temos um, não dois, mas um sumo sacerdote tal, que assentou-se à destra de Deus. E aqui, para fins de louvor, todos nós somos sacerdotes. Essa era a doutrina e o ensino da reforma, do sacerdócio universal de todos os cristãos. Oferecemos sacrifícios de louvor a Deus. Mas o texto de Hebreus 7:25, que eu releio agora, diz assim: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Ele salva aqueles que vêm a Deus por intermédio dele. Jesus é o único mediador. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E é importante que nós entendamos o que significa a palavra mediador. Significa aquele que está no meio. Jesus é aquele que está no meio entre Deus Pai e os homens. É o mediador único entre Deus e os homens. Se eu não pudesse ir diretamente a Jesus, tivesse que ir a alguém para depois chegar em Jesus, então Jesus não seria mediador entre Deus e os homens. Jesus seria mediador entre essa pessoa a quem eu recorri e Deus. E essa pessoa a quem eu recorri seria a mediadora entre Jesus e os homens. Mediador quer dizer quem está no meio. Se eu fosse a outro para chegar a Jesus, então essa pessoa seria mediadora entre os homens e Jesus Jesus seria o mediador entre essa pessoa e Deus, porque mediador é o que está no meio. Mas a Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Interessante que o texto de Paulo a Timóteo diz: Jesus Cristo, homem. Para que ninguém pense assim: ah, quem sou eu para chegar a Jesus diretamente? Ele é Deus. Sim, mas ele se fez homem para se tornar mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia Sagrada diz, lá na primeira epístola de João 2:1: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. A Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados diretamente a Cristo. 1 João 1, versículo de número 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Jesus salva aqueles que vêm a Ele. Jesus nunca disse: ide aquele outro. Jesus sempre disse: vinde a mim. E todo esse convite de Jesus era sempre acompanhado de abundância na resposta: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que vem a mim nunca terá sede. Nós o lemos dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, nós vamos a Jesus diretamente com base no seu sacrifício. Por isso que pregar o Evangelho, tirando todos os outros aspectos doutrinários, o Evangelho que pode salvar o pecador imediatamente, é pregar Cristo e a sua morte na cruz. Lá na carta aos Coríntios, Paulo deixa isso claro no capítulo de número 2. 1 aos Coríntios,
capítulo 2, verso 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo diz: a única coisa que eu queria que vocês soubessem, quando eu estive aí pregando, evangelizando vocês, era sobre Jesus e o que ele fez na cruz. Na cruz ele pagou o preço, na cruz ele expiou a culpa, e agora, vindo a ele, o homem, a mulher poderão ser salvos. Como o evangelho é simples e sem complicação, quando Jesus dialogou com a mulher samaritana, ele disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é esse que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que simplicidade! Só duas coisas ela precisaria saber: o dom de Deus, que era a vida eterna que veio pela morte de Cristo na cruz, a reconciliação que veio pelo sangue de Jesus na cruz. E quem era Jesus? Se tu conheceras o dom de Deus e quem é esse que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria. Um relacionamento direto com Jesus. Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Portanto, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o que nós vemos na Bíblia o tempo todo. No Velho Testamento, irmãos, que era Velho Testamento, nós não encontramos nenhuma oração dirigida a outro ser da parte dos que serviam a Deus, que não a Deus. Nós temos um livro como o de Salmos, é um livro de orações. A igreja primitiva cantava os salmos, conforme diz lá em Efésios 5. Jesus, na instituição da ceia, cantou um hino que está no Salmo. O Salmo é o manual da nossa vida devocional, o livro de Salmos é o manual da vida devocional. Mas você só encontra os salmistas, Davi e os demais, orando a Deus, falando a Deus. Mas eles falavam através de Jesus, porque há várias passagens em que o que ora diz assim: Senhor, faz isso por amor do teu nome. Note, não faz isso por causa de alguém fora de ti que está pedindo por mim, faz isso por amor de ti mesmo, por amor do teu nome, quer dizer, por amor da tua promessa. Tu prometeste enviar o Salvador, tu prometeste enviar Cristo por amor do teu nome, para honrar a tua promessa. Ouve a nossa oração. Essa era uma forma de orar em nome de Jesus, irmãos, porque a pessoa estava orando a Deus, pedindo para ser ouvida, por causa da promessa que Deus fizera de enviar Jesus, e que honrar essa promessa seria da parte de Deus honrar o seu próprio nome. Lá no livro do profeta Isaías, veja o que a Escritura diz. Isaías capítulo 43, versículo 25. Deus diz: e eu mesmo, quer dizer, eu pessoalmente, sem delegação, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Note, Deus diz que vai perdoar os pecados por amor dele mesmo. Eu jamais diria a Deus: Senhor, ouve-me, por amor a esse teu servo aqui, e apontaria para o outro ser humano, servo de Deus. Porque, meus irmãos, é pelo amor que Deus tem a si mesmo, não a outra em que ele nos perdoa. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, e Deus se compraz no seu próprio ser, que é graça e misericórdia. Eu apelo para Deus por aquilo que Deus é, por amor de mim mesmo. É que eu, das tuas transgressões, já não me lembro. Na verdade, Deus está falando, portanto, por amor à promessa que eu fiz, para honrar a promessa que eu fiz de enviar Jesus. Abraão é chamado de o pai da fé, mesmo no Novo Testamento. Os crentes, diz Paulo aos Gálatas, são abençoados com o pai Abraão. Abraão é tomado como Paulo em Romanos 4, como aquele que Deus tomou como exemplo para mostrar que a justificação seria pela fé.
No entanto, não há uma só oração no Velho Testamento dirigida a Abraão, muito menos no Novo Testamento, ou dirigida a Moisés. Não há um salmo em que o salmista esteja se dirigindo a Abraão ou esteja se dirigindo a Moisés. Todas as vezes que Deus fala na Bíblia, conclamando-nos a orar, é a Ele. Invoca-me, diz o Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vocês invocarão o meu nome, me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus diz em Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A oração que Jesus ensinou foi Pai Nosso, dirigindo-se a Deus. No Novo Testamento, nós oramos a Deus em nome de Jesus, e não estamos apelando para fora de Deus, porque Jesus é Deus, é um com o Pai. Estamos orando a Deus Pai por aquilo que foi feito através do Deus Filho. Lá em João, a Escritura diz o seguinte, no capítulo de número 14, versos 13 e 14, Jesus é que fala: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Em João 16, 23, 24, ele diz: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Nós oramos a Deus baseado na promessa de Deus cumprida agora em Cristo. Oramos a Deus para sermos ouvidos pelo sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: quem somos nós para irmos diretamente a Jesus? Nós somos pecadores, precisamos ir atrás de alguém que seja melhor do que nós para chegar mais próximo de Jesus. Meus irmãos, dizer isso parece uma humildade nas palavras, mas se torna blasfemo, porque foi Jesus que desceu dos céus para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele mostra a sua proximidade intervindo. Jesus foi acusado pelos fariseus de comer e beber com os pecadores. Jesus esteve na casa de Zaqueu. Uma vez Jesus estava na casa de um fariseu, e uma mulher que era prostituta, mas estava arrependida, caiu aos seus pés, lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos. O fariseu dizia: se esse homem é santo, não estaria recebendo essa mulher. Jesus soube o que estava no coração dele e disse: ela está assim apegada, porque eu disse: perdoados são os teus pecados, e muito eram os seus pecados, e a quem muito se perdoa, muito ama. Jesus mostrou, irmãos, que Ele quer estar próximo de nós. Na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E alcançou o malfeitor que padecia do seu lado. Mostrou-se naquele momento o único e suficiente Salvador, porque o malfeitor se arrependeu, reconheceu o seu pecado, confiou em Cristo como Salvador, e Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo de se batizar, aquele homem não praticou boas obras porque não houve tempo para praticá-las, aquele homem não foi para o purgatório. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós vemos então que Jesus abriu o caminho para nós. Os discípulos de Jesus impediram as crianças de virem a Ele, mas Ele disse: saiam da frente, não as impeçais, deixai vir a mim os pequeninos, deles são o reino dos céus. Uma vez entrando numa cidade, Bartimeu, o cego, clamava: filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão se interpôs, dizendo a Bartimeu: cala a boca. E Bartimeu gritava mais alto. E Jesus, voltando-se para ele, o acolheu e o curou. Portanto, nós podemos ir a Cristo. O mesmo Jesus que tocou dos leprosos que eram tidos como impuros e os curou.
O mesmo Jesus que foi tocado pela mulher com fluxo de sangue, que pela lei era considerada impura, mas ela que ficou curada. O mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu e o salvou. É o Jesus que está aqui conosco nessa noite. É o Jesus que está dizendo: vinde a mim. Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Os que por Ele se chegam a Deus. Uma passagem que eu acho interessantíssima, embora ela já se refira ao crente salvo, mas nós somos salvos invocando o nome de Jesus. Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocamos a Jesus. Mas depois de salvos, ainda muito mais, nós podemos falar com Deus diretamente através de Jesus. Veja o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, versículos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Ele diz que quando nós nos convertemos, nós não recebemos um espírito de escravos para ficar com medo de Deus, para ficar com medo de sermos reprovados na presença de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Quando somos salvos, recebemos o espírito de adoção de filhos, que clama: Abba, Pai. Os irmãos notaram que tem uma palavra estranha aqui, Abba. Depois tem a palavra Pai. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas essa palavra Abba é a palavra Pai no sentido fraterno, carinhoso, em aramaico. Ele está dizendo: nós recebemos o espírito de adoção de filhos, que agora fala com Deus dizendo Abba. Aí ele está escrevendo em grego e introduz essa palavra em aramaico. Aí em seguida ele bota em grego de novo para entender que quer dizer pai. Por que ele colocou essa palavra em aramaico? Porque Jesus falava em aramaico. Quando Jesus se dirigia ao Pai, ele dizia Abba. O que a Bíblia quer dizer é que nós agora temos o espírito de adoção de filhos e podemos falar com Deus com aquela proximidade que Jesus tinha. Nós podemos chamar Deus de Abba, nós podemos falar com Deus como Jesus falava. O termo Abba é pai no sentido terno, como papai, como paizinho. Mas o interessante é que está em aramaico. Ele está dizendo: você agora pode falar com Deus como Jesus falava, porque você foi adotado como filhos. A Bíblia inclusive considera fé entrar na presença de Deus mesmo sem merecer, mas confiando que nós vamos ser aceitos por causa do sangue de Jesus. Veja o que a Escritura diz em Hebreus. É exatamente essa coragem que a fé revela. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, quer dizer coragem, para entrar no santuário, quer dizer na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. A fé salvadora é exatamente isso. Eu sou um pecador, eu não mereço, mas eu tenho esse atrevimento, eu tenho essa ousadia, eu tenho essa intrepidez de ir a Deus, porque eu confio no sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Ele pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Em Romanos 8, 32, a Bíblia diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Deus nem a seu filho poupou por amor de nós, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus não negou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos vai dar com ele? Sem ele, ele não dá, mas com ele, pela mediação dele, como não nos dará com ele todas as coisas? Jesus, portanto, é o único e todo suficiente Salvador, é o mediador do pacto. Mas vamos voltar para Hebreus, capítulo de número 7.
O texto do início, Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus ressuscitou para viver sempre, para interceder por nós. Ele é um intercessor contínuo, ele é um intercessor sem tréguas, por aqueles que vieram a Deus através dele. Por isso, irmãos, eu não preciso de alguém que interceda por mim lá no céu, junto a Cristo. Embora aqui oremos uns pelos outros, os que já se foram e são servos de Deus estão descansando no céu, não trabalhando. Eles não são dotados de onisciência para saber o que acontece aqui e ouvirem múltiplas orações simultâneas. Aquele que está no céu intercedendo continuamente por nós é Jesus, e eu não preciso que ninguém fale com ele, porque se ele vive sempre para interceder por mim, quem é que precisa pedir a ele para interceder? Se ele vive sempre para interceder continuamente, para que alguém precisaria pedir àquele que já morreu por mim, me amou tanto que verteu o seu sangue por mim, para que ele me dê alguma coisa? Para que eu precisaria, irmãos, de alguém para comover o coração daquele que já se comoveu tanto por mim, que sangrou naquela cruz, que ressuscitou, intercede por mim dia e noite? Quem precisaria comover o seu coração a meu favor? Lá em Romanos, veja que coisa gloriosa. Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? E aqui nós vemos como foi correta a interpretação da reforma. Antes da reforma, teólogos estavam interpretando justificação como o homem ser tornado justo. Portanto, quando o homem fosse tornado justo pelas suas obras, ele mereceria o céu. Se morresse sem esse processo estar acabado, entraria no purgatório. Mas justificação na Bíblia não é ser tornado justo, é ser inocentado de acusações. A palavra justificação está em oposição à condenação. É uma linguagem forense, judicial, foi o que a reforma entendeu. O verso 13 diz: quem tentará acusação? É a linguagem de juízo contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica, quem os condena. Quer dizer, quem pode nos condenar se Deus já nos absolveu em Cristo? Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 5, Jesus diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Mas o texto mostra qual é a razão dessa nossa confiança. Eu vou reler o 33 para seguir a leitura contínua. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Por que é que eu tenho essa confiança? De que ninguém pode me acusar, de que Deus me justifica, porque foi Cristo quem morreu, não foi outro não. Porque foi Ele quem ressuscitou, não foi outro não. E porque foi Ele que subiu aos céus e intercede por nós à direita de Deus. Jesus é o que morreu, o que ressuscitou, o que ascendeu, o que intercede. É esta confiança, somente em Jesus, que dá-nos esta segurança, de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. É interessante, meus irmãos, que o conceito bíblico de igreja não é institucional. A igreja não é uma instituição encabeçada por um personagem invisível.
A igreja é a comunidade dos salvos. Tertuliano, ilustre pai da igreja, disse: fora de Cristo não há salvação. Inácio de Antioquia disse: onde estiver Cristo, aí estará a igreja. O que faz a igreja não é o prédio, o que faz a igreja não é a instituição, o que faz a igreja é Jesus estar presente. Mateus 18, 20, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando a Bíblia vai mostrar o que nos une, ela vai mostrar uma união espiritual, o que faz com que evangélicos, que se distinguem em formas de organização, obviamente um está certo e outro não, mas se distinguem em forma de organização eclesiástica, batistas, presbiterianos, o que nos faz ser considerados um, é a nossa união espiritual nestas verdades que temos anunciado. Em Efésios 4, verso 3, a Bíblia diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A união não é institucional, é do Espírito Santo. E os critérios da união estão aí. Verso 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não há aqui menção a nenhum critério institucional, a nenhum personagem visível que lidere a igreja mundial. Nossa união é porque temos um só Senhor, temos uma fé, temos um batismo, temos uma esperança, temos um só Deus. A linguagem da Bíblia, a linguagem da reforma é um, só Cristo, só Escritura, só fé, só graça, só Deus. Seja glória, só a Deus seja glória. É isso que nos faz um, é pregar o mesmo evangelho, é dizer ao pecador as mesmas coisas que ele precisa ouvir para a sua salvação. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo mostra qual era a sua preocupação. 2 Coríntios 11, ele diz, versículos 2 e 3: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo diz: eu tenho medo que, como a serpente enganou Eva, afastem vocês dessa simplicidade do evangelho que é Cristo e este crucificado. É só Jesus. Nem nós nos salvamos, irmãos. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos. E lá em Romanos 11 diz: se é por graça, não é por obra, porque assim a graça não seria mais graça. E se for por obra, também não é por graça, porque assim a obra não seria mais obra. Mas pela graça sois salvos, diz Efésios 2:8, por meio da fé. A fé não é o custo da salvação, é o meio de receber, é o estender das mãos para receber o presente. Nós não somos salvos por causa da fé, nós somos salvos por meio da fé. Nós não nos gloriamos da nossa fé, nós nos gloriamos daquele em quem cremos. Como disse Paulo: eu sei em quem tenho crido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, o ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, quando nós afirmamos isso, há pessoas que dizem: então a pessoa pode crer em Jesus e continuar uma vida de pecado e vai entrar no céu. Não estou dizendo isso, porque a fé pela qual o homem é salvo não é um mero acreditar popular. Ela inclusive é operada em nós pelo Espírito Santo. Ela é de origem e fonte sobrenatural. Para que nós cheguemos à fé, há duas obras do Espírito Santo em nós que devem acontecer. Jesus disse: quando o Consolador vier, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para que eu possa
chegar à fé salvadora, eu tenho que ser persuadido pelo Espírito Santo, que está aqui para fazer isso, se você permitir. Eu tenho que ser persuadido do pecado, da justiça, do juízo, de 3 coisas. Primeiro, de que eu sou pecador, desesperadamente pecador. Nas minhas boas ações se misturam, muitas vezes, orgulho, se misturam hesitações. Somos na condição caída, desprovidos da graça salvadora, incapazes de fazer uma obra sequer perfeita. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o Espírito Santo me convence do pecado, ele não só mostra que eu cometi pecados aqui e acolá, ele mostra que minha natureza está corroída pelo pecado. Ele me faz ver o pecado como Deus o enxerga. Eu tenho nojo de mim mesmo, eu me abomino, como disse Jó, no pó e na cinza. Quem passou por essa experiência não vai se entregar a vida a Jesus, amanhã viver no pecado dissolutamente, porque ele está vendo o pecado como uma coisa ruim. Ele foi persuadido pelo Espírito Santo de que o pecado é maligno, é abominável. Ele está vendo o pecado como Deus o enxerga, portanto ele vai ter uma repulsa para com o pecado. Nesse momento que eu sou convencido, meu coração é contristado para arrependimento. A resposta que eu preciso aí é me arrepender dos meus pecados, é lamentar o meu pecado, é me entristecer pelas minhas transgressões, é saber que eu não estou dentro do projeto divino, eu preciso de salvação. E a Bíblia diz, Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele testificará de mim. O Espírito Santo vai mostrar ao ouvinte da palavra, como acontece hoje aqui, que Jesus fez um sacrifício perfeito e completo. É o que eu tenho tentado mostrar, mas as minhas palavras não são suficientes. O Espírito Santo está tomando-as como ferramentas para um esclarecimento maior. Ela é a espada do Espírito. Ele está tentando aqui operar para que você enxergue, para que você veja que Jesus tem tudo. Se você tiver esse entendimento pelo Espírito Santo e você entregar a vida a Jesus, você nunca vai querer viver sem que seja para agradá-lo, porque o seu coração vai ser tomado por gratidão. Você viu tanto que era um pecador desgraçado, viu a sua miséria a ponto de querer sair de si mesmo, desvestir-se de si mesmo, e agora você está vendo que Jesus amou você, apesar de você não merecer nada. Quem entender isso aí, corresponder com fé, vai viver uma vida inteira dedicada a Cristo, ardendo de devoção e gratidão por Ele. E este é o momento em que alguém responde com fé. Para que eu creia inteiramente em Jesus, eu tenho que desistir inteiramente de mim. Eu tenho que ver que não há nenhuma obra minha que possa merecer qualquer coisa de Deus, reconhecendo-me como um nada. Então eu posso reconhecer que Jesus pode ser para mim tudo. Como disse Lutero, Deus criou o mundo do nada. Se você quer que Ele crie alguma coisa nova em você, faça-se nada diante dEle. Como disse Alexander Campbell, a fé salvadora é a imersão de todas as facetas do homem em todas as facetas de Deus. É quando você se desfaz e Cristo se torna tudo para você. Aí você dirá como João, quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Dirá como Paulo aos Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Dirá como Paulo em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Dirá como Lutero, se o diabo bater a porta, agora é Jesus quem vai atender, para dizer, Lutero não mora mais aqui. Essa é a fé salvadora, que nos arranca das trevas e traz para a luz. Se alguém confiar em qualquer outra coisa, além de Jesus, para a sua salvação, não será salvo. Em Gálatas 5, Paulo diz o seguinte, no versículo de número 2, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Alguns judaizantes tinham chegado na Galácia e dito, vocês creram em Jesus? Muito bem, mas vocês também precisam se circuncidar para ser salvo. Paulo disse, se vocês se deixarem circuncidar,
então a fé que vocês têm em Jesus não vale de nada. Ou se crê nele, e só nele, ou se crê nele mais alguma coisa, não creu nele. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Vamos ficar de pé.